Fala pessoal, bem-vindos para mais um conteúdo aqui no nosso canal do Flamengo. Flamengo que venceu e assumiu a vice-liderança no grupo da Libertadores. Mas sem mais delongas, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Por 2 gols de diferença, o que garante que com uma vitória simples no último jogo diante do Táchira, no mesmo Maracanã, o Flamengo ultrapasse de fase e chegue às oitavas de final. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Se a gente olha o jogo do Flamengo, não dá para passar despercebido. Assim, o jogo é um domínio completo, é uma intensidade muito alta o tempo todo. O jogo foi quase todo ele de meio de campo, né? de uma metade de campo, na metade ofensiva do Flamengo. E o plano de jogo do time permitiu o Flamengo chegar muito perto da área da LDU o tempo todo em boas condições, especialmente usando os lados do campo, muitas vezes pelo lado esquerdo. Apesar do Luiz Araújo terminar o jogo com uma assistência e um gol, para mim o grande nome do jogo foi o Alexandro, pela esquerda, foi muito bem no jogo. O De La Cruz também fez ótima partida. Falar do De La Cruz, achei que o De La Cruz fez um grande jogo. Também fez ótima partida. Qual é a grande questão do Flamengo? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode debater mais adiante. O Flamengo se coloca, tudo que é planejado sob o ponto de vista tático pelo Felipe, coloca o Flamengo a 20 metros do gol, rondando a área do adversário, a ponto de dar o último passe e a finalização com muita frequência no jogo. O Flamengo ronda a área do adversário e se aproxima de zonas de definição de jogada com muita frequência. A questão é o aproveitamento de jogadas, é a resolução de jogadas dos atacantes do Flamengo que tem deixado a desejar, especialmente quando você não tem o Pedro. Hoje a entrada dele, no momento que o time já tinha baixado o ritmo, acabou que nem teve tanto impacto no segundo tempo quando ele entrou. Hoje ele começa no banco. Embora o Luiz Araújo tenha sido, dos três, o que fez a melhor partida, ainda assim, muitas vezes é um erro de última bola, uma definição ruim, é uma escolha errada. Não é um momento em que os atacantes do Flamengo, tanto os pontas quanto quem joga pelo centro do ataque, o Bruno Henrique, no momento também que não é o melhor dele em termos de carreira, em que isso acaba tornando o volume do Flamengo muito maior do que a efetiva ou criação de chances claras ou transformação desse volume em gol. Essa é uma questão que vai acompanhando o Flamengo na temporada com alguma frequência. Acho que conforme os desafios vão aumentando, isso vai sendo um ponto que preocupa naturalmente, especialmente em jogos de mata-mata, que você precisa aproveitar oportunidades quando esses jogos chegarem. O fato é que o Flamengo fez o necessário, os 2 gols permitem uma vitória simples contra o Táchira, classificar o Flamengo com a chance de ser primeiro do grupo. Isso. Né? De acordo com o resultado de LDU e Central Córdoba na última rodada. Se a LDU vencer e o Flamengo contra o Táchira também vencer, teremos um empate triplo em 11 pontos na primeira posição do grupo. E o Flamengo hoje tem 2 gols de saldo contra... Córdoba tem 3, o Flamengo 2 e a LDU 1. O Flamengo tem 2 de saldo contra 1 da LDU. Se o Flamengo fizer o mesmo resultado em termos de diferença de gols que a LDU fizer, o Flamengo será primeiro colocado do grupo. Ô Alex, o Flamengo vinha dependendo muito do Arrascaeta, né? O Arrascaeta estava inspiradíssimo nos outros jogos, né? E vem sendo talvez o principal jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Hoje, com o Arrascaeta bem menos inspirado, foi preciso que os outros jogadores aparecessem para fazer com que o Flamengo vencesse o jogo. Numa intensidade absurda, né? Como disse o Mansur, depois no segundo tempo dá uma caída natural, porque não é fácil sustentar aquele ritmo todo, mas passa um recado. Não vai ser fácil vencer um Flamengo mobilizado jogando no Maracanã como foi hoje, não, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo tem em casa. Não é nem que está em casa, né? Não é nem que sempre foi dependente. Desse tipo de jogador vai ter que ser dependente mesmo. E ele tem essa obrigação de estar bem para fazer a diferença. E o que em alguns momentos não acontece, essa parte final ali da criação, da execução, de finalizar mais vezes no gol e conseguir às vezes fazer mais gols. E não estamos aqui falando de 4, 5 gols todo jogo, isso aí é impossível, né? Não tem condição. Mas com esse volume de jogadores igual a Arrascaeta, que hoje ele não foi realmente tão bem, isso também vai acontecer. Uhum. O Michael, nesse sentido, você vê que teve muito volume com ele, mas na hora de finalizar, fazer uma tabela, o drible, o passe certo, acabou realmente, a maioria das vezes, não acontecendo isso. Aí a torcida vem e pega no pé. Mas de toda a programação, tem uma parte individual desse lado do ataque. O Mansur até já levantou algumas vezes aqui, a gente tem sim que debater até onde a gente, às vezes,
Eu acho que são ótimos atacantes, sim. Acho que o Cebolinha, ele naturalmente é mais jogador do que o Michael. Mas, ao mesmo tempo, será que daqui a pouco a gente não acaba desenhando, por causa do investimento, como se fosse todos eles extra classe? Esse é o ponto. Né? E, às vezes, o campo não está mostrando algo diferente, que você tem volume, você tem domínio, tudo bem. Mas, de repente, não são jogadores que vão fazer 15, 20 gols no ano, a não ser Pedro. Porque a carreira deles não sinaliza isso. Não sinaliza. E até hoje também no Flamengo, lógico que eles vão ser super importantes pro nível do Brasil, né? Não estamos falando que é mal, não estou levantando a bola aqui, que são maus jogadores, não. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você olhar, porque chega num ponto, você depende, você precisa dessa individualidade. É o drible, é levantar a cabeça, que parece que são coisas simples a gente vendo aqui, não são complicadas, para atleta que está ali, mas às vezes realmente é uma decisão outra errada para jogador desse nível, né? Que a gente fica julgando que poderia ser melhor. Fala, Mussu. Não, só falar, eu estou ansioso pela coletiva do Felipe Luiz, porque tem um ponto para mim que seria interessante. Ficou fora hoje o Pedro por uma questão física, ou seja, o Flamengo, nessa volta do Pedro, vai dosando a quantidade de minutos e tentando encaminhar a resolução de um jogo como o de hoje, sem ele, para ter ele por menos minutos e sem uma urgência tão grande, como já ficou fora do início do jogo com o Bahia, ou em determinados tipos de jogo, de fato, a gente vai precisar se acostumar que vai ser normal o Flamengo não ter Pedro e Arrascaeta juntos para ter uma pressão melhor. E porque esse dilema, eu acho que ele está aos poucos se apresentando. Não como algo definitivo e incontornável, como um grande problema que possa inviabilizar a temporada do Flamengo, mas como um elemento que vai fazer parte do plano de jogo do Felipe ao planejar como vai ser cada partida. Quando a gente vê hoje que o Flamengo, aliás, foi um dia que o Alex colocou muito bem, o Arrascaeta nem teve um grande dia, mas o Flamengo sustentou o primeiro tempo inteiro e o início do segundo uma intensidade altíssima, roubada de bola rápida, ele deu, quase não respirou no jogo, quase não atravessou o campo com a bola. Foram raros os momentos que isso aconteceu. Não estavam os dois juntos. Não foi porque não assim, foi no jogo. O gol aos 10 minutos também acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir. Eu acho que tem coisa para discutir. Você falou, preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje. Por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim. Assim, Sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo, porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Birner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. De reservas, você tem um cara que, se as coisas não funcionam, muda o jogo. Eu acho importante você ter um trunfo, um jogador, quando você tem um elenco tão bom, capaz de mudar completamente a partida, a cara da partida, de repente ele colocando um outro volante, um Gerson de construção pelo lado, né? Travetando de repente o Bruno para o lado, jogando com o centroavante, ou seja, ele passa a ter mais possibilidade de mudança de jogo do que ele teria se ele começasse com o Pedro. Então, eu acho que ele pensou no jogo não todo. Vamos ver a entrevista, obviamente, do Felipe para saber o que ele fez, mas eu acho que o plano de jogo funcionou e funcionou bem. Funcionou, porque o time entregou o que se necessitava. Era vencer o jogo por 2 gols de diferença. Esse é um ponto. Indiscutivelmente deu certo o plano dele. E até porque o Luiz Araújo acabou sendo, para mim, o melhor em campo, não exatamente pela função tática que ele exerceu, porque ele bateu muito bem o escanteio, fundamental, uma boa cobrança de bola parada para o jogo aéreo funcionar, ele bateu muito bem, e aí
possibilitou a boa cabeçada do Ortiz, e estava na área, fora da posição original dele, para finalizar a jogada do segundo gol. Então ele foi decisivo, funcionou muito. O Luiz Araújo é um jogador que sempre entrega muito fisicamente, que vai para o jogo, que não tem medo, que se joga. Tinha tempo que ele não estava balançando as redes, hoje balançou as redes. Mas eram questões que foram colocadas, de repente, dentro de uma situação que se esperava que o Flamengo pudesse fazer mais gols diante do adversário, que a gente sabia viria fechado. Ele alternou, né? A LDU começou com o Minda jogando na linha de zagueiros, então era uma linha de 5, depois que leva o gol com 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Minda passa a jogar como volante ao lado do Grueso. Então ele faz uma linha de 4, com 2 volantes, os homens de lado e 2 mais à frente. Mas nunca muito à frente, porque a LDU raras vezes passou do meio de campo com bola dominada. Poucas vezes ao longo do jogo. Foram 3 finalizações só, ou seja, o Flamengo conseguiu impedir a LDU de progredir no jogo. Acho que tem a ver também com o que falou o Eugênio no início. Assim, quando você tem De La Cruz e Gerson, os teus volantes, se perde a bola lá na frente, você está frito. É legal, é bonito e tal, mas assim, eles não têm o posicionamento do Pulgar, o entendimento espacial da função que o Pulgar tem. Eles não têm, não é a deles. Você pode adaptar, ter num jogo e tal, mas não é a mesma coisa. É que isso não foi requerido hoje. Mas ele não sabia o cenário que ele ia encontrar. Exato. Tudo bem, mas não precisou. Por exemplo, ele vem com o Michael e o Luiz Araújo. Por quê? Pô, se eu vou enfrentar uma linha de 5, pode ser um 5-4-1, eu vou dar amplitude, alargar o campo com meus 2 pontas, tem o Bruno Henrique, tem os volantes que vão trabalhar numa zona onde a pressão vai ser menor, Gerson e De La Cruz, porque a Arrascaeta já entra ali no funil onde a coisa é mais pesada. Só que se eu tiver uma pressão falha, aí a bola... Porque teve alguns momentos a bola passou, simplesmente passava pelo Gerson e pelo De La Cruz. Então, dependendo da característica do jogo, que o jogo assumisse, ele ia sofrer com esses 2 volantes. Mas você concorda que a chance do jogo ter essa característica da LDU de imposição com bola, saindo jogando, era bem pequena, né? Mas não era, foi um jogo que todos eles sentiram, inclusive o treinador. Porque ele teve que tomar uma atitude corajosa para fazer o que ele escalou. Era um jogo que ele tinha que ganhar de qualquer jeito, não tinha alternativa. Porque senão, imagina este Flamengo, o Felipe Luiz, o cara que talentoso, é o Flamengo que vem com tudo, que orçamento e tal, e a Libertadores da América, tchau pra ele. E ele não tinha o Eric Allan, que ele faria, colocar o Leo Ortiz pra jogar ali. Aí hoje era um dia perigoso. E ele bancou. Isso é muito cornetado. E ele bancou. Ele bancou um time com os volantes que organizam mais, mas ele precisava numa contrapartida, estou imaginando. Porque o dia, por isso daí o não com o Pedro. Porque o dia que o Pedro estiver bem, no mesmo nível dos demais jogadores, eu não acredito que o Pedro vai ficar nessa de entra e sai. Concordo. Ele vai jogar. Concordo. Se ele não jogou, é porque ele não podia entregar, naquele momento inicial, alguma coisa que ele estava pretendendo. Então, eu sempre deixo o treinador, eu prefiro ouvi-lo, porque ele não sabe o que acontece no dia a dia também, né? Não sei, de repente o cara veio com uma dor no joelho e você não sabe. Se falou de um desgaste do Pedro no jogo contra o Bahia, inclusive, né? Mas aí, claro que... Mas ele entrou no segundo tempo contra o Bahia. Então, mas o que eu estava lendo hoje, inclusive, é que se falava de um desgaste mesmo naquele segundo tempo contra o Bahia, né? A gente não sabe... Parece que o Pedro está evoluindo, está melhorando, sim, jogo a jogo, claro. Fisicamente, a gente está falando, né? Tecnicamente... Mas ele veio progredindo. E vai ele começou jogando 15 minutos, passou para 20, passou para 30, daqui a pouco 45. Depois ele começou a ser titular e deu uma regredida nisso. Não sei se ele sentiu alguma coisa. Esse é o ponto. Ou se de repente não está entregando o que espera. Uma situação que, por exemplo, quando começou a temporada... O Flamengo abriu mão de jogar com o centroavante. Ele coloca ali o Bruno Henrique, improvisado, que não tem a característica do homem de área em si. E o reserva dele, contratado, é o Juninho, que também não tem essa característica. É mais um jogador de atacar espaço, de marcar, de pressionar a saída de bola do adversário. É a principal característica do Juninho e de ter muita arrancada. Com o Pedro iniciando o jogo no banco, o Felipe ouviria. Certamente. Então ele bancou. Ele teve a coragem para deixá-lo, se foi realmente uma opção. Se foi uma outra situação física, clínica, segura, aí não é uma escolha dele. Sim.
Mas se foi uma escolha dele, e de novo, tomara que ele fale a respeito, ele teve a coragem necessária. O Flamengo fez o resultado por ter feito mais gols. Essa é mais ou menos a tônica do Flamengo, né? Sempre, independentemente do resultado final, nos passar a impressão que poderia ter feito mais gols. Exceto o jogo com o Córdoba ali no Maracanã mesmo. Mas essa questão do Pedro, para mim, ela é muito clara. Ele é titular, mesmo que o Felipe tenha diferentes maneiras de escalar o Flamengo ou que o adversário facilite outros olhares. O Pedro é um jogador que seria titular absoluto em todos os outros times do Brasil. E eu acho que ele é titular absoluto no Flamengo também. Provavelmente não tinha bola para aguentar 90 minutos. Ele tinha que escolher se usava o Pedro ao longo do jogo, de acordo com a partida, ou no início. O Pedro muda o jogo, se necessário, então por isso deixou o Pedro falar no início. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente vai tirar essa dúvida agora. Antes, deixa eu liberar o Eugênio. Eugênio, um abraço para você. Obrigado, viu? Para todos os amigos aí da mesa, os que estão acompanhando a gente também através dos canais ESPN e Disney Plus. Um abraço a todos. Maravilha. Então vamos lá. Felipe Luiz, por favor, esclareça essa história do Pedro. Vamos nessa. Bom, primeiro dizer que o Gerson é um jogador que se sacrifica muito pela equipe, muito pela equipe. E mesmo nos jogos que vocês podem ter visto ele abaixo, por exemplo, né, que foi cobrado na altitude no jogo contra a LDU, é o jogador que mais correu. Foi o jogador que mais se sacrifica, porque muitas vezes, como eu falei, ele tem que pressionar o atacante, o zagueiro, e depois voltar para ajudar o Wesley baixo. E ele corre muito, se sacrifica muito pela equipe. E ele nos dá uma possibilidade a ganhar o meio-campo de uma forma puramente qualitativa. Então, aonde ele joga, se ele jogar na meia, jogar de volante, ele é um jogador muito determinante, muito importante para mim. Hoje, com os desfalques que a gente teve, ele acabou jogando nessa posição de volante e não estava já tão acostumado, fazia tempo que ele não jogava aí, desde o Carioca, se eu não me engano, mas é um jogador que eu sei que posso contar com ele em qualquer posição. E com o Nico, como eles treinam juntos, né? Ele, o Everton, Ala, Eric, então eles têm as dinâmicas e eles se sentem bem e performam. Eu estou muito feliz porque hoje o jogo do Gerson, o sacrifício do Gerson foi recompensado e merece ser elogiado. Felipe aqui, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete Pinto. Ainda falando sobre mudanças, né? O Pedro iniciou o jogo no banco. E eu queria ouvir de você, que é o comandante da equipe, o motivo dele ter começado no banco, porque no campo das especulações a gente fala sobre esquema tático, controle de minutagem, que ele pode ter algum problema físico em virtude da grave lesão que ele teve. Então, eu queria saber de você por que dessa escolha de não começar com o Pedro. Bom, o Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas, como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, estar no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente, ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota e depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor e assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então, só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível e estar disponível para ajudar a equipe. Mas, enquanto isso, continuar trabalhando. E o Flamengo venceu e venceu bem
a equipe da LDU no Maracanã para mais de 65 mil torcedores para a vitória, que viram, né, a vitória do Mengão, onde venceu a LDU pelo placar de 2-0. Gol de Léo Ortiz, com assistência de Luiz Araújo batendo escanteio, e o próprio Luiz Araújo fez o 2-0. O Flamengo agora assume a vice-liderança do grupo na Libertadores e agora só depende de si para se classificar. O Flamengo vencendo agora o próximo jogo contra o Desportivo Táchira, também no Maracanã, muito provavelmente lotado outra vez. O Flamengo classificará em primeiro ou segundo colocado no grupo da Libertadores. Flamengo que agora buscará mais uma vitória em um jogo muito difícil no clássico contra o Botafogo, também no Maracanã. Botafogo que vem aí de 2 vitórias muito expressivas, pega um Flamengo também que vem aí de uma grande vitória por 2-0 contra a LDU. Grandes destaques, né, na equipe do Flamengo, como foi o volante meia De La Cruz, também Gerson, que também não jogará contra o Botafogo, pois está suspenso por ter sido expulso contra o Bahia. O Botafogo que vem aí de uma vitória, né, no Campeonato Brasileiro por 4-0, agora enfrentará o Flamengo fora de casa. O Mengão vem com tudo aí para chegar na liderança do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.